falando, como eu já puxei o gancho aí do Grêmio, de Flamengo e Grêmio. Que eu acho que, vamos colocar assim, até vamos começar por isso, que tava todo mundo dando o Grêmio como morto, tá todo mundo colocando como se fosse um jogo fácil, né? Talvez Corinthians e São Paulo seja um jogo mais disputado. Mas já que estão dando como morto, eu não acho que o jogo está morto, eu queria ouvir de vocês. Fê, você acha que o jogo acabou? Tem jogo, o Grêmio tem vida, o Imortal vai se deixar matar assim tão fácil? Cara, eu até ontem achava que já estava acabado já. Até ontem, às 6 horas da tarde. Achava que já tava, já não tinha mais o que fazer. Mas depois do jogo do Flamengo que eu vi ontem, cara, eu começo a achar que assim, eu acho que tá muito bem encaminhado. Eu acho que é muito difícil o Grêmio reverter. O Flamengo tem que fazer uma partida assim, pior do que fez contra o Olímpia para acontecer alguma coisa desse tipo. Claro que eu acho que o Grêmio é melhor que o Olímpia, deixar bem claro. Mas eu acho que a vantagem que tem jogar no Maracanã, eu acredito que é assim, é muito difícil. Mas eu acho que esse jogo não vai ter tão sem graça que eu imaginei que fosse. Eu acho que tem uma faísca aí. Eu acho que tem uma chance. Eu acho que o Grêmio vai lutar, o Grêmio vai ter essa esperança. Eu acho que o Flamengo tá com muito problema. Mas eu acho que o Flamengo ainda é muito favorito para passar. Muito, muito, muito. É muito difícil imaginar o Grêmio virando. Mas tem jogo. Eu acho que tem jogo ainda. Tem jogo. Boa. Tiagão, vamos pular para os palpites já já, mas Tiagão, Grêmio e Flamengo. Como a gente estava comentando, a Copa do Brasil hoje, vamos ser realistas, é o campeonato que está em disputa para o Flamengo. Você O acha Flamengo que vai dar isso dá tudo um nesse gás, dá jogo. uma motivação para os jogadores falar, cara, perdemos tudo, o ano foi terrível, mas para não ser terra arrasada, precisamos ganhar alguma coisa, porque só lembrando, o Flamengo não passou só vexame de Libertadores. Foi Mundial, perdeu Supercopa, que eu já não Campeonato acho que foi Carioca pro vexame. Fluminense. Campeonato Carioca foi vexame pela forma que foi. E aí sobra a Copa do Brasil, está quase caindo uma final. E final tudo pode acontecer. Você acha que isso dá uma motivação para os jogadores do Flamengo? Eu acho que dá, eu acho até porque assim, os jogadores também estão pressionados. Eu duvido que o jogador do Flamengo saia na rua para tomar um chopp hoje não é hostilizado. E não vê pelo menos uns horários feios para ele. Então, o cara também quer dar uma aliviada na barra dele. Eu acho que a única chance do Grêmio, sendo muito honesto, é se o Grêmio conseguir abrir o placar cedo nesse jogo. E aí Concordo plenamente. bota um molho aí nesse jogo. Agora, se não, dificilmente. 2-0 é uma vantagem muito grande, é Maracanã lotado, a torcida vai empurrar. Então acho muito difícil, eu acho que tá 90-10 pro Flamengo para passar. Acho muito difícil, até porque o Grêmio tem que se expor, e não é muito como a característica do Renato, né? Então, assim, se tomar o primeiro gol, aí acabou, acho muito difícil. E os jogadores do Flamengo vão ter que entrar motivados, né? Acho que muito, muito por causa disso. Mas, para mim, se eu for votar depois aí, eu já falo logo agora que eu não sou em cima do muro. O Flamengo tá na final. Boa. Para vocês aí que estão acompanhando a gente, tem uma enquete rolando para ver quem passa nesse confronto. O Thiagão falou que quem passa é o Flamengo, mas eu quero saber placares. Quero palpite, agora eu quero palpite. Seu palpite para o jogo. Flamengo e Grêmio no Maracanã, quarta-feira, 9h30, Thiagão. 2-1 pro Flamengo. Acho que vai ser 2-1 Flamengo. O seu Flamengo costuma tomar um gol. Eu fico até com medo. Queria que tu falasse que o Grêmio ia ganhar. Mas vamos embora. 2-1 Mengão. Fê, seu palpite, Flamengo e Grêmio, quem vai para a final da Copa do Brasil do ano de 2023? Lembrando que no pré-jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro semana passada, eu acertei o placar de Palmeiras e Atlético, 0x0 no Allianz, foi 0x0. Então, você é nosso talismã. Eu vou chutar 1x1. Ufa, tá bom. Tá bom, lembrando que teremos pré-jogo. Você comentou algo muito importante. Teremos verdade. Na quarta-feira, lá no nosso Instagram, como eu disse. A gente tem conteúdo exclusivo em cada rede social. Só para deixar bem explicado, Lê. Vai lá, claro. 18 horas, uma live pré-jogo com já os dois confrontos já. Nós vamos falar já de São Paulo e Corinthians e Flamengo e Grêmio, porque os jogos são um sequente do outro, né? São Paulo e Corinthians 7h30 e 9h30 Flamengo e Grêmio, não tem tempo para fazer live dos dois, então vamos juntar tudo numa live só, num pré-jogo só no Instagram, falando dos dois jogos, das duas decisões. Boa, muito bom. E aí, como você comentou, temos outro jogo que vai estar lá no nosso pré-jogo. São Paulo e Corinthians fazem um confronto
que tá todo mundo colocando como um confronto hoje mais aberto e mais equilibrado dessas semifinais, onde tudo pode acontecer. Clássico regional, dois times que, olha, fizeram um excelente jogo no jogo de ida e agora decidem a sua vida no jogo de volta no Morumbi. Tiagão, você primeiro. O que você espera desse jogo? Eu já sei mais ou menos, mas coloca aí. Cara, São Paulo ou Corinthians, como é que esse jogo vai se dar? O São Paulo vai para cima, vai amassar o Corinthians vai ter a experiência do Luxemburgo ali de conseguir segurar um pouco essa pressão e sair, manter a série invicta. Lembrando que o Corinthians pode empatar o jogo e está classificado. O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Cara, vamos lá. Luxemburgo tá dando uma sobrevida nesse time do Corinthians que ninguém acreditava muito. A saída do Roger Guedes, achei que ia afetar um pouco mais o time do Corinthians, mas também não pegou ainda um grande adversário depois da saída do Roger Guedes. Não me lembro de ter pego nenhum time, né, tão difícil. Mas o Luxemburgo é um cara que sabe motivar um time dentro do vestiário, é um cara que tem esse trabalho psicológico muito grande e o Corinthians vai para lá jogando pelo empate. O Corinthians que sempre é muito perigoso jogando contra o São Paulo no Morumbi. Isso historicamente sempre aconteceu. Por outro lado, o time do São Paulo, a torcida vai lotar, Dorival Júnior é um baita treinador, o São Paulo não tem Copa do Brasil e tá muito mordido com o Corinthians há muito tempo, é um clássico que pega fogo, então assim, o São Paulo tem que sair atrás do resultado, eu não acho que vai sair desordenadamente. Então por isso que eu acho que é um confronto o mais equilibrado e é muito difícil de palpitar, mas sabendo da fragilidade defensiva do Corinthians, que vai jogar com os 11 atrás e não tem talvez uma qualidade tão grande para isso, e sabendo que o time do São Paulo eu acho que vai entrar muito focado e muito concentrado para esse jogo, eu acho que dá São Paulo, mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil. E eu vou dizer que vai ser um jogo, eu já vou dar meu placar aqui. Dito isto, eu ia falar, dito isso, deu o seu palpite. 3-1 pro Tricolor Paulista. Vai estar 2-1 esse jogo até os 45. E o São Paulo, com Jonathan Calleri, vai guardar o terceiro gol com requinte de crueldade, que o Corinthians sempre faz aqueles gols aos 50 minutos, aquela desgraceira toda. Dessa vez eles vão ser punidos. Jonathan Calleri vai cometer o crime. Pode gravar essa live aqui, pode cortar, que é o que vai acontecer. 3-1 pro São Paulo. Eu teria, meu coração estaria em descompasso com o Thiago. Eu tô falando eu quero que o São Paulo passe. Se eu pudesse, eu torceria para os dois perder. Mas como eu não posso, o São Paulo merece porque tá jogando mais futebol. Isso é uma verdade também. Eliminou o Palmeiras, tá fazendo uma boa Copa do Brasil. 3-1 pro São Paulo. E eu não podia deixar de estar lá, né? Estarei no Morumbi. 6h30 da tarde eu já chego. E eu vou cantar 90 minutos em busca dessa classificação. Eu estarei no Morumbi e digo mais, hein? Vou incentivar o Fernando a cantar, que o Fernando não canta. Fica só não, cruzado. Imagina. Eu vou lá para incentivar ele. Seremos duas vozes a mais, empurrando o nosso tricolor paulista em busca. Ele com minha muleta assim no céu, assim, ó. Exato. Pronto. É isso. Tá. Boa. Eu fecho aqui minha participação. Boa. Só para lembrar que a nossa enquete que estava passando aí deu 100% para a chance do Flamengo passar. Meu coração fica em desalinho com esse tipo de informação. Já não sei se estou tão seguro assim. O Lucas comenta aí, ó, o Grêmio tem chances sim. Bom, vamos ver na próxima quarta-feira. Fernando, coração de torcedor e comentarista se misturam nesse momento. Mas preciso saber de você, como que você acha que vai ser São Paulo e Corinthians no Morumbi e qual é o seu palpite, por favor? Cara, eu baseio muito o jogo do São Paulo e Corinthians no que eu vi São Paulo e São Lourenço, né? Que o São Paulo precisava reverter o placar, na mesma situação que precisa reverter agora contra o Corinthians, né? Como o São Paulo vai jogar, eu acho que é muito óbvio. O São Paulo vai para cima. O São Paulo ele vai buscar o placar, assim como ele fez contra o São Lourenço, né? Não é desorganizado como o Thiago falou, é ir pra cima, sabendo que precisa buscar o resultado. O Gil deu uma entrevista ontem depois do jogo do Corinthians, falando que colocar 9 zagueiros e segurar o placar. Talvez essa seja um indício da tônica do que vai ser o Corinthians nesse jogo, né? Porque assim, é o que eu falo. Eu vejo o Corinthians muito forte individualmente, Renato Augusto e Castro principalmente.
E eu vejo o São Paulo muito forte coletivamente. É um time muito mais coletivo que o Corinthians. O Corinthians, ele entra classificado. Ele já tá entrando classificado. Ele entra com o placar na mão dele. O São Paulo, eu ouvi uma opinião bem interessante numa emissora de TV hoje, falando que o São Paulo e o Corinthians é um clássico, o Corinthians tem mais vitória que o São Paulo no Morumbi. Mas muito disso é na época que o Morumbi era um campo neutro. O Morumbi o São Paulo é o dono do Morumbi, porém todos os clubes jogavam no Morumbi. O Palmeiras jogava no Morumbi contra o São Paulo, e a torcida dividida. O Corinthians jogava no Morumbi com o São Paulo, torcida dividida. Então, assim, não era o mando do São Paulo. Quando isso assumiu o São Paulo ser mandante e o Corinthians ter o estádio dele como mandante, cada um se impõe dentro do seu campo. Uhum. Claro que o Corinthians mais, porque o Corinthians, São Paulo não ganha do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Corinthians, esse ano mesmo, no Paulistão, ganhou do São Paulo no Morumbi com o Lázaro 2-1. São Paulo do Rogério Ceni, Corinthians do Lázaro, né? Cara, o Dorival falou que é um jogo dificílimo, que é o jogo que o São Paulo vai dar a vida. Esse jogo do São Paulo e o Corinthians é tratado pelo São Paulo como o jogo mais importante dos últimos anos, e isso eu incluo final de Paulista contra o Palmeiras, eu incluo final de Copa Sul-Americana contra o Del Valle ano passado. Por quê? Ele não é só uma vaga para a final da Copa do Brasil. Ele é o jogo que você vai eliminar o seu rival na sua casa e vai chegar a uma final de Copa do Brasil. O São Paulo foi eliminado por Grêmio e por Flamengo nos últimos anos, em semifinal de Copa do Brasil. São Paulo chegou em semifinal de Copa do Brasil nos últimos anos. E foi eliminado por esses clubes, jogando a segunda partida na casa dos adversários, que é o que o São Paulo mais tem feito, que é decidir fora de casa. Dessa vez o São Paulo tem que reverter o placar jogando na sua casa. Os ingressos para esse jogo já estão esgotados já faz uma semana. O São Paulo tem 5 planos de sócio-torcedor. Chegou nos 2 últimos, já não tinha mais ingresso. Não tinha mais ingresso. Nós estamos falando de 60 mil lugares, né? Não é um estado pequeno. Então, assim, esse jogo, cara, é encarado como a vida e eu sinto isso como torcedor. Eu sou muito tranquilo em relação a decisões. São Paulo pega o Flamengo e mata-mata, eu sou muito tranquilo. São Paulo pega o Grêmio, eu sou muito tranquilo. Mas esse jogo em si, eu acho que nem tanto São Paulo, nem como o Corinthians estão preparados para cair fora dessa competição. Nenhum dos dois estão preparados para isso. Nenhum fala, tô fora. Não tem como. O Luxemburgo veio na coletiva ontem e falou, a prioridade é Brasileirão. Ele quer tirar a pressão do Corinthians. Claro, ele é malandro. Meu amigo, mas peraí, mas não tem como. Ele não tem como tirar a pressão de ninguém. É um mata-mata, é uma semifinal de Copa do Brasil contra um dos seus maiores rivais. Não tem como tirar a pressão. Ele pode falar que eu vou com o time reserva. Ele não vai tirar a pressão, não tem como tirar. Esse jogo tem pressão por si só. Tem a pressão por si só já instalada nele já. Então não tem como ele tirar a pressão. No jogo contra o Palmeiras, eu estava aqui na live no dia 10 de julho, que foi o jogo do São Paulo e Palmeiras no Allianz, foi no dia 13. E eu estava também no pré-jogo no dia. Eu fiz até um apelo pro jogador de São Paulo, joguem pela gente, dê a vida pela gente. Foi pra preleção de São Paulo, inclusive. Mas aquilo, cara, era porque era o Palmeiras, o poderoso Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que ali tinha um requinte de decidir no Allianz, tinha uma crueldade maior aquele. Agora é na nossa casa. Reverter um placar adverso. Mas eu acho que o time do Corinthians, ele não defende como o São Lourenço defendeu contra o São Paulo no Morumbi. Eu acho que o São Lourenço dá menos espaço que o Corinthians vai dar para o São Paulo. Sim. Eu acho que é um time defensivamente que não se incomoda de defender. O Corinthians já é um time que não é um time de se defender. Não é para isso. Mas o Corinthians tem mais poder de fogo, tem um cara mais decisivo que o São Lourenço tinha, que é o Renato Augusto. Porém, o São Paulo tem um cara que agora vai entrar titular, que é um cara que também pode ser decisivo, que é o Lucas, que é um cara que não tinha no primeiro jogo. Mas não tem o Luciano. O Roger Guedes, que seria o cara do contra-ataque, né? Exatamente. Quem tem hoje? O Adson, talvez? Então, tem o Adson e esse Wesley aí. Esse Wesley, menino aí que entrou e fez o gol. Mas ainda não são aquela... exatamente. O Roger Guedes era o perigo desse jogo. Saindo um Roger Guedes com contra-ataque, hoje você não tem mais essa peça. Então isso enfraquece muito esse estilo de jogo do Corinthians de ficar dentro da defensiva. Eu acho exatamente. Então, assim... vai complicar. É complicado. Não, a postura que o São Paulo vai ter, eu sei. Todo mundo sabe. Quem viu o jogo São Paulo e São Lourenço vai ser a mesma postura. Muito combate, muita luta, muito sangue. A torcida vai empurrar muito. E agora eu quero saber qual a postura do Corinthians. Eu quero saber qual que é a postura do Luxemburgo vai fazer.
Ele vai retrancar o time lá atrás, segurar e confiar no 0x0? Ou ele vai pra cima, pra igualar o jogo? Cara, eu acho que assim, é complicado pro São Paulo reverter o jogo, mas pro Corinthians é um dilema muito forte, cara. É um dilema de assim, eu não jogo bem coletivamente, eu dependo do individual. Se o São Paulo marcar o Renato Augusto, deixar o Renato Augusto respirar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que contar com o Cássio, cara. O Cássio vai ser o desafogo do Corinthians, entendeu? Então, assim, eu confio muito no São Paulo. Eu tenho muito medo do jogo, óbvio. Eu tenho medo porque São Paulo e Copa do Brasil, cara, é um caso que não tem explicação. Não tem explicação. Mas é o jogo da vida do São Paulo. Não é o jogo do ano, porque o São Paulo tá em outra competição e tá brigando por ela também. Mas eu acho que o objetivo do São Paulo é a Copa do Brasil. É o sonho do São Paulo a Copa do Brasil. Não tem como, né? Então, eu acho que o São Paulo tem chance. Eu acho que tá muito 50-50 esse jogo de chance, porque o Corinthians tem a vantagem, mas o São Paulo é mais time. Então, eu acho que 50-50. Agora o placar do jogo, cara. O placar do jogo. Eu sempre falo. Não é mureteiro, não. Não, eu não sou. Se eu for mureteiro, acabou, Thiago. Eu não posso ser mureteiro. A gente palpitar no jogo do nosso time, mas aqui, meu amigo. Eu palpitei no pré-jogo do São Paulo e Palmeiras, lá do Allianz 0x0. Palpitei no pré-jogo do Corinthians São Paulo, lá na Neoquímica 0x0. E agora eu não posso ficar no 0x0, porque 0x0 elimina meu time. Cara, eu vou chutar 3x0 São Paulo, cara. Que isso? Olha ele. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Cara, se eu não apostar no meu time, cara... tricolor. Não, cara, tá eu não certo. sei, cara. Eu tentei. São Paulo tem um timaço. Cara, São Paulo, ele ganha um reforço de peso. Como é que o Corinthians vai marcar o Lucas Moura? É isso, cara. Acho que você falou tudo. A gente tem que... A maior incógnita é como o Corinthians vai vir. Como o São Paulo vai pro jogo, a gente já sabe. E aí, assim, não tô falando que o São Paulo vai se classificar. O São Paulo vai competir. O que o Corinthians vai fazer? Vai se defender ou vai competir? A gente não sabe. Lá na hora do jogo a gente vai descobrir. Eu acho que esse que é o grande ponto. E aí eu esqueci, só para também colocar aqui uma informação, o Bragantino fez um gol agora no final do primeiro tempo, 1x1, repudio, não tomo mais Red Bull. Não tomo mais Red Bull, greve, tá? Mas só para colocar aqui informação para quem está acompanhando a gente, gol do Bragantino, e aí voltando a falar de Copa do Brasil. Tem o lado do São Paulo tá jogando muito bem, mas até para não prolongar muito aqui a live, o Corinthians, se o Luxemburgo classifica o Corinthians para uma final de Copa do Brasil, ele ganha também um contexto muito forte, na minha opinião, porque ele pegou um time arrasado, ele também... aos trancos e barrancos, aquele negócio do impressionante, né? Aos trancos e barrancos, chegar numa final de Copa do Brasil vai ser algo até curioso. Mas... segundo ano seguido, cara. É o segundo ano seguido chegar. Segundo ano seguido. E não jogando tão bem assim, né? Exatamente. No ano passado também não chegou jogando tão bem. Mas no ano passado jogava melhor que esse ano. Melhor do que esse ano. Eu não tenho dúvida de falar que esse time do Corinthians esse ano é um time, cara, que eu não sei explicar esses 11 jogos de invencibilidade, cara. É muito... porque não tem explicação, cara. Não tem. É o Renato Augusto, cara. Só pode ser. É Renato Augusto e Cássio. É a explicação que eu tenho pra dar. Porque coletivamente o Corinthians, defensivamente o Corinthians não é bom. Ofensivamente o Corinthians não é bom. Os laterais do Corinthians não estão em boa fase. O Fábio Santos e o Fagner não estão em boa fase. O Gil é criticado. Cara, como esse time consegue chegar onde tá, cara? Pacto com a coisa ruim. Isso aí é anos. Ó, a galera aqui do nosso chat votou e deu 57% de chance do Corinthians passar contra 40%. Minha esperança aumenta. Então, assim, tá bem parelho. Vamos calar os críticos. Tá bem parelho. Eu não dei os meus palpites, mas vou colocar aqui agora. Acho que vai ser 1x1 Flamengo e Grêmio no Maracanã. E acredito que vai ser 2x1 São Paulo no Morumbi, indo para os pênaltis. Aí o São Paulo se lasca, hein? Porque vai ser um enredo complicado. Mas sabe o que eu faria? Se eu sou o Dorival, eu sei que tem toda essa questão de ambiente, de não tirar jogador. O Jandrei pega mais pênaltis que o Rafael. Se o jogo vai pros pênaltis, filhão, na hora do finalzinho ali, ó, substituição, ó, Jandrei entra no lugar, quase pegou o pênalti do Pedro ontem, Jandrei vai pro lugar do Rafael, que você pega mais pênaltis. Cara, nessas horas, cara, vale tudo pra se classificar. Prestigiar o goleiro, é tática. Se o goleiro entrega mais aquilo, isso já é alinhado até antes do jogo, na verdade.
Tem que ser aliado antes do jogo. Mas eu acho que o São Paulo não conta com isso. Obviamente, o São Paulo não vai contar com esses pênaltis. Vai treinar? Vai. Porque tem que treinar porque é o acaso. Mas São Paulo não deve contar, como também o Corinthians não deve contar também com isso, né? Deve contar que vai segurar o empate, vai vencer o São Paulo e vai se classificar para a final. Mas aí tem o Cássio. Ansioso. Boa. Aí tem o Cássio. Bom, é isso.